Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui na Alô INSS. Eu sou Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias para vocês. E hoje, gente, vamos falar da liberação do cartão de crédito consignado com um saque de R$ 1.637 para quem ganha um salário mínimo, mais auxílio gratuito. Isso vale para aposentado, pensionista, BPC. E você que ganha acima de um salário mínimo, os valores são muito maiores e liberados. Então eu vou trazer tudo para vocês a respeito disso. Essa semana a gente começa uma campanha intensa em relação ao cartão. Então quem tiver interesse, chama a nossa equipe que a gente solicita para que você não seja enganado, não caia em golpe. E eu vou explicar os detalhes. Tem uma mudança no cartão de crédito. Você sabe a diferença entre o cartão RMC e o cartão benefício? Comenta aí para mim se você sabe sim ou não, que eu vou trazer a diferença através de uma portaria que foi publicada do INSS, do governo federal, modificando os cartões. Então eu vou explicar essa novidade também. Inclusive é o fim da dívida sem fim. É isso mesmo que vocês ouviram, né? Agora com o INSS, através da portaria 158, ele encerrou a dívida infinita sobre os cartões. Eu vou explicar também o que impactou. Mas também vou trazer outras notícias, tá, gente? Temos aqui uma surpreendente atitude do Lula em relação aos aposentados por incapacidade. Também vou trazer para vocês aqui outra notícia bomba que saiu aqui do INSS para vocês. Então tem muita informação e eu peço para você assistir até o final. O Jornal Metrópolis trouxe aqui mais uma exposição do governo, do INSS, que impacta a folha de vocês, então eu vou trazer e é importante você assistir, tudo bem? Antes eu queria só reforçar que quem precisar do empréstimo, cartão de crédito, portabilidade, refinanciamento, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você, é um serviço online, seguro, de graça, então quem quiser chama que a gente vai te auxiliar, tudo bem? Recado dado, bora para as notícias. Eu começo aqui com a primeira notícia. Lembra que eu trouxe para vocês que o Senado aprovou a dispensa de reavaliação para aposentado por incapacidade? O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que dispensa da reavaliação periódica os aposentados por incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável e, de acordo com o projeto de lei 5.332 de 2023, segurados do Regime Geral de Previdência Social e também beneficiários do benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, não precisarão passar por reavaliações periódicas quando a sua deficiência, sua incapacidade é comprovada através de laudo que é permanente e reversível, né? A matéria seguiu para a sanção do presidente Lula e o Lula tomou uma decisão bombástica em relação a esse tema, gente. O Lula vetou a dispensa de reavaliação de aposentadoria para incapacitados permanentes. Isso mesmo, o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, que foi aprovado pelo Senado e foi enviado para o Lula sancionar ou vetar, ele vetou. E o veto pode ser derrubado pelos senadores, tá? Mas é importante saber que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou totalmente o projeto de lei que dispensava de reavaliações periódicas aposentados por incapacidade permanente, reversível e irrecuperável. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Para o presidente, a proposta ela vai contra o interesse público ao considerar a deficiência como uma condição permanente ou irrecuperável, com base exclusivamente em determinantes clínicos momentâneos. E, em sua opinião, isso diverge da abordagem biopsicossocial, que percebe os impedimentos da pessoa com deficiência em interação com o meio e considera a emergência de avanços terapêuticos e novas tecnologias que possam eliminar barreiras ao exercício de direito. Abre aspas. Além disso, ao inviabilizar a reavaliação médica, a proposição legislativa afetaria a adequada gestão dos benefícios previdenciários e assistenciais e inibiria a cessação de benefícios que não atendessem mais aos critérios que ensejaram a sua concessão, o que pode acarretar como consequência potencial aumento de despesa pública obrigatória de caráter continuado, fecha aspas, disse Lula. Então, de acordo com o texto, seria dispensado de passar por reavaliações periódicas para continuar recebendo os auxílios os segurados do Regime Geral de Previdência Social e quem recebe o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Isso inclui quem possui incapacidade permanente, reversível e irrecuperável. O projeto foi apresentado pelo então deputado federal Ronen Nemer
em 2017 e eram propostas que alteravam o plano de benefício previdenciário e a lei orgânica de assistência social. No Senado, o projeto foi relatado por Fabiano Contarato, na Comissão de Assuntos Sociais, e Rogério Carvalho, na Comissão de Assuntos Econômicos. A aprovação no plenário do Senado aconteceu no dia 30 de outubro. Segundo Lula, o projeto é inconstitucional. Em sua justificativa, a proposta vai contra algumas disposições da Constituição, como da seletividade e distributividade na prestação de serviços e benefícios e a Convenção Internacional sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. O veto pode ser derrubado. Para isso é necessário haver apreciação do veto numa sessão do Congresso que reunirá deputados e senadores. Então a gente vai acompanhar para ver se os deputados e senadores irão querer de fato, derrubar esse veto ou vão manter. Então eu estou acompanhando e eu trago para vocês, ok? Gente, agora vamos falar do cartão de crédito. Daqui a pouco tem mais 2 notícias aqui importantes, então fica comigo até o final. Mas eu quero trazer para vocês uma novidade. A instrução normativa da Presidência e do INSS, número 158, trouxe importantes ajustes ao crédito consignado, eliminando o risco de dívida infinita do cartão de crédito ao impor maior clareza e previsibilidade nas faturas e nos pagamentos. Então agora não existe mais, você contrata o cartão de crédito consignado, aquele problema de dívida infinita. Isso acabou com a nova instrução normativa publicada no Diário Oficial da União, número 158. Nos últimos anos, o aumento das operações financeiras envolvendo cartões de crédito consignado trouxe à tona uma série de discussões judiciais nas quais os beneficiários do INSS alegavam enfrentar uma dívida infinita. Essas ações argumentavam que, apesar dos descontos automáticos em folha, as dívidas relacionadas ao cartão de crédito consignado continuavam a crescer indefinidamente devido à forma como os valores não quitados eram acumulados e acrescidos de juros e encargos. Essa prática gerava uma insatisfação crescente entre os consumidores que muitas vezes se viam incapazes de entender ou controlar suas dívidas, e com a publicação da Instrução Normativa Presidencial do INSS número 158, do dia 27 de novembro de 2023, o cenário começou a mudar drasticamente. O dispositivo trouxe uma série de ajustes nas operações envolvendo cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício. O inciso 4 do artigo 15, em particular, desempenha um papel central ao estabelecer regras claras para a liquidação dos valores devidos, limitando o crédito rotativo e impondo a conversão de saldos remanescentes em parcelas fixas. Essa normativa oferece maior previsibilidade e segurança para os consumidores, além de representar uma resposta efetiva as reclamações de dívida infinita. Então, antes da vigência da Instrução Normativa 158, muitos beneficiários do INSS que utilizavam o cartão de crédito consignado, inclusive você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, talvez tenha passado por isso, alegavam o quê? Que enfrentavam um ciclo de endividamento contínuo. Era uma dívida sem fim, não acabava nunca. Mesmo descontando a folha, chegava faturas com valores só aumentando. Em vez do valor diminuir, já que estava descontando a sua folha, só aumentava. Era ou não era? Responde aí nos comentários. Isso se devia ao quê? Ao fato de que o valor correspondente aos saques e às compras realizadas era lançado na fatura como o valor total a ser quitado. No entanto, como a maioria dos clientes optava apenas pelo desconto automático em folha, que é o dos 5%, que é a reserva de margem, que cobria o pagamento mínimo da fatura, o saldo remanescente, ou seja, o saldo restante, ao invés de ser parcelado na sua folha de pagamento, para ficar tudo uma parcela fixa, ele era transferido para a fatura. Então descontava o mínimo, aí ele calculava o saldo final que ficou, acrescia de juros, tinha o juros rotativo por cima, e aí ele ficava ali cheio de encargos financeiros no mês seguinte, chegando para você pagar. Então sua dívida não acabava. Essa prática dava origem à chamada dívida infinita, porque o cliente pagava apenas o valor mínimo exigido, enquanto o restante, somado aos novos encargos, crescia indefinidamente. Esse mecanismo, muitas vezes mal compreendido pelos consumidores, fazia com que o cliente pagasse o valor total da fatura, o que raramente ocorria devido à falta de condição financeira dos beneficiários. E o inciso 4º do artigo 15 dessa instrução normativa que eu falei, número 158, estabeleceu regras diferentes, precisas,
para impedir justamente esse prolongamento indefinido de dívida em cartão de crédito consignado. Então hoje, o cartão consignado, o cartão benefício, eles não geram mais esse problema. A normativa impõe que os valores devidos decorrentes de saque com o cartão devem ser liquidados em parcelas mensais de valor fixo, eliminando o uso de crédito rotativo para essa modalidade. Então não tem mais o crédito, o juros rotativo, né? Além disso, se o saldo da fatura decorrente de compras não for quitado até o vencimento, ele poderá ser inserido no crédito rotativo apenas até o vencimento da fatura seguinte. Após esse período, o saldo restante será automaticamente, sem você querer ou não, você não precisa nem solicitar, ele será automático convertido em parcelas fixas do mesmo valor, limitado ao número de prestação permitida, que é até 84 vezes. Então, antes, o cliente solicitava o saque ou efetuava a compra. Hoje, o cliente solicita o saque ou efetua a compra. Isso não mudou. Então, o cartão ele vem com limite alto de 1,6 vezes seu salário. E você pode solicitar o saque de até 70% do valor desse limite. Então, quem ganha um salário mínimo, por exemplo, o limite é em torno de 2.250, porque o limite é 1,6 vezes seu salário. E aí, desse limite de 2.250, nesse exemplo, você pode sacar até R$ 1.637. Então, o restante do limite, já que você não usou tudo, né, é 2.250 nesse exemplo, você só sacou 1.600, o restante chega com o cartão físico na sua residência para você usar para compras. Então isso não mudou, antes era assim, hoje continua assim. Referente ao saque ou a compra, ela constava na fatura como o valor total a ser pago. Então todo mês, mesmo você tendo desconto em folha, ele chegava ali a fatura aumentando aquele valor. Ele não ficava fixo ali mostrando a redução, ele ficava mostrando aumento. Então as pessoas falavam, eu tô numa dívida infinita porque já desconta da minha folha. O que é isso que está crescendo aqui? Agora não. Agora, quando você opta, por exemplo, pelo saque, você usou o limite, você sacou 70% do limite, então você usou. Ele vai parcelar automaticamente 84 vezes de 70% da margem. Então se a margem é 5% do salário, e 5% de um salário mínimo é R$70, então ele vai descontar pelo saque de 1.637, 84 parcelas fixas de R$ 49,50. Então, quando chegar a fatura na sua casa, né, desse saque, desse cartão, ele vai chegar lá com a sua dívida total e vai mostrar o quê? Sempre reduzindo, porque já está parcelado na sua folha. E por que a fatura, às vezes, continua chegando na sua casa? Para te mostrar o saldo que você pagou e o saldo que você ainda deve, porque a qualquer momento, se você quiser eliminar juros futuros, você pode quitar a fatura cessando o desconto na folha. Então você tem essa possibilidade, por isso que a fatura chega, mas não chega mais aumentando o valor da dívida igual era antes. Ela chega mostrando a redução da dívida, já que a dívida já está parcelada com valores, com parcelas mensais do mesmo valor e limitada em até 84 vezes. Antes também o cliente, caso ele pagasse apenas o valor mínimo da fatura através de desconto em folha, o restante que ele não pagou, né, o saldo remanescente, era transferido para a fatura subsequente. Então ficava gerando aquela dívida infinita. Hoje não. Hoje você pagou apenas uma parte do mínimo ou uma parte parcial da fatura. O restante automaticamente é realizado o parcelamento na sua folha. Tudo bem? Para quitar a dívida, o cliente deveria efetuar o pagamento do valor total. Hoje, caso a liquidação das compras não seja realizada integralmente no vencimento da fatura do saldo, é automaticamente convertido em parcelas mensais fixas após o vencimento da fatura subsequente, desde que não ultrapasse o limite de 84 parcelas mensais. Então, essas mudanças, gente, introduzem uma lógica de quitação mais clara, honesta, transparente, evita o acúmulo incontrolável de juros e encargos sobre saldo remanescente, aquele juros rotativo infinito. O objetivo central é garantir que o cliente tenha uma visão clara, exata da sua dívida e do tempo necessário para quitá-la. E isso também evita que o beneficiário continue pagando apenas o valor mínimo, sem perceber que a dívida está aumentando de forma exponencial, como era antigamente. E ela também trouxe uma mudança sobre o cartão RMC e o cartão benefício. Qual que era antes a diferença entre o cartão RMC e o benefício? O cartão RMC, né, ele vinha com limite, ele podia o saque, tudo certinho, chegava o cartão físico. O cartão benefício, ele não chegava cartão físico. O cartão benefício, ele era só online para saque e você tinha o seguro de vida gratuito. Hoje, qual que é a diferença entre eles? A normativa unificou eles, então os dois são iguais, inclusive os dois chegam físico na sua casa.
as mesmas condições de pagamento, só que o cartão benefício ele vem com seguro de vida, é só isso. Mas são 2 cartões iguais. Mas quem pode ter 2 cartões? Só aposentado e pensionista. BPC não pode, porque o BPC o governo limitou apenas um cartão. Então, ou é o cartão benefício ou é o cartão RMC. Se você já tiver solicitado algum deles, você não consegue solicitar outro. Beleza? Cartão não tem anuidade, aceito todo o Brasil. A bandeira dele é conhecida, ou é Master ou é Visa, depende do banco emissor. Então, gente, não perca tempo. Muita gente tá perdendo a oportunidade de ter o cartão, sendo que ele pode ser uma mão na roda para te ajudar. E vocês viram, por causa da instrução normativa 158, ele não gera mais aquela dívida infinita. Vocês viram que tem prazo para acabar, que é no máximo até 84 vezes em parcelas iguais. Não fica crescendo aquele endividamento absurdo igual antigamente, ou igual um cartão físico comum, né? Que é o cartão normal. Tudo bem? Agora, eu quero trazer mais uma notícia, gente. Olha só, INSS prevê diminuir para 30 dias o prazo para aprovação de benefícios. Atualmente, a fila de espera por benefícios do INSS é de 45 dias. O Instituto espera reduzir o prazo até o dia 31 de dezembro. Então, a JR, em entrevista que foi exibido na Record News, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, afirmou ser possível que o Instituto reduza para 30 dias o prazo médio para conceder benefícios previdenciários ainda esse ano. Atualmente, as respostas do INSS aos pedidos de benefícios são divulgadas com um tempo médio de 45 dias. E ele diz que acredita na meta de 30 dias, ainda mais agora que ele diz que teve a greve, que impactou, obviamente. Você, quando para de atender, aumenta o tempo médio de concessão, mas já estamos retornando a níveis pós-greve e vamos trabalhar rapidamente para que agora em dezembro a gente chegue nos 30 dias. Então, vocês viram aí uma boa notícia para vocês não ficarem eternamente esperando, né, uma resposta da Previdência Social. E para encerrar o boletim de hoje, gente, olha só essa bomba. Desconto indevido do INSS atinge 98% dos aposentados ouvidos pela CGU. A auditoria da Controladoria Geral da União fez uma amostra com 1.273 aposentados que tiveram desconto da mensalidade na folha do INSS. E eles concluíram que 98% de um total de mais de 1.273 aposentados entrevistados em todo o país que disseram nunca autorizar o desconto em seus benefícios realmente estava com desconto indevido, já que não participaram de nenhuma associação, não tiveram nenhum documento comprovando a autorização. Então a fraude foi comprovada, o jornal Metrópolis foi quem iniciou as investigações e trouxe à tona o assunto. O governo está tomando as decisões cabíveis, a Polícia Federal também está investigando as instituições e em breve, o INSS já começou as devoluções. Então entre em contato com o 35 se você está tendo desconto de mensalidade, porque essa farra do INSS já foi descoberta, vocês viram aí que a auditoria já pegou que realmente teve esse problema e agora a polícia está investigando e enquanto isso o INSS está fazendo a devolução para quem está reclamando. Então acesse o extrato de vocês, vê se está tendo desconto, entre em contato com o INSS e resolva que ele vai bloquear o desconto e vai devolver os valores junto à associação. Beleza? Então é isso, um beijo, se cuida, até mais.